Olá, eu sou a professora Alessandra Rubim e quero convidar você que está aí a aprender matemática. Venha se preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA aqui conosco no E ao quadrado Plus, comigo e com o professor Edson Soares. Esse é o módulo de matemática básica e essa é a nossa aula de exercício de fixação correspondente à aula de número 14, onde na oportunidade nós tratamos das operações com radicais, envolvendo aí a adição e a subtração. Fique ligado, vamos ao nosso primeiro exercício da aula de hoje. Olha só, qual o resultado da expressão 8 raiz quadrada de A menos 9 raiz quadrada de A mais 10 raiz quadrada de A? Observe que nós temos aqui uma adição, né, de radicais envolvendo a operação de adição e subtração, e os radicais, eles são semelhantes. Eles são ditos semelhantes porque o índice aqui, ó, não precisa nós colocarmos, ele é 2, fica subentendido, e o radicando é o mesmo, é A elevado à primeira potência. Então, nós podemos operacionalizar com os coeficientes, exatamente como foi feito aqui, ó. Vamos pegar 8, subtrair de 9 e somar com 10. 8 menos 9, sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior em módulo, vai dar menos 1. Menos 1 mais 10 vai dar mais 9. Mais 9 raiz quadrada de A, ou seja, a alternativa correta aí é a letra D. Simples, né? Fácil, muito legal. Vamos então agora à questão de número 2. A questão de número 2 diz, determine o perímetro da figura abaixo. Bom, essa é uma figura plana composta por outras 3 figuras planas, um retângulo aqui de verde, um quadrado em azul claro e um triângulo em azul mais escuro. O perímetro, senhores, ele é a soma dos lados de qualquer polígono. No caso aqui em especial, é a soma desses lados aqui, assim, ó, né? Vai me dar o perímetro desta figura. E o perímetro em matemática nós representamos por 2P, semiperímetro por P. Então, sendo a soma, vamos observar o seguinte, que por ser aqui um retângulo, essa medida mede a mesma que essa, 5 raiz de 2 aqui. Agora, a gente precisa descobrir esse pedacinho aqui, ó. Esse tamanho que vai daqui até aqui. Mas observem que o todo mede 10 raiz de 2. E daqui para baixo, mede a mesma coisa aqui, ó, que é um quadrado. Então, esse quadrado aqui, esse lado, ele tem o mesmo tamanho que esse. Na verdade, o quadrado, todos os lados possuem o quê? A mesma medida, né? São congruentes os lados. Então, se daqui para cá mede 6 raiz de 2, então daqui para cá mede 4 raiz quadrada de 2. Então, vamos lá calcular o perímetro, que é a soma dos lados de qualquer polígono. 3 raiz de 10, essa medida aqui, senhores, ó. Aqui, aí 4 raiz de 2 aparece aqui, mais 5 raiz de 2, ó, aqui. 10 raiz de 2, 5 raiz de 2, tá aqui. 6 raiz de 2, aqui novamente a medida desse lado é 6 raiz de 2, e aqui 3 raiz de 2. Vejam o seguinte, que nós temos aqui os radicais semelhantes, são daqui para cá, são todos semelhantes, porque o índice das raízes são iguais e o radicando também, então nós vamos poder operacionalizar. O único que é diferente é esse primeiro aqui, 3 raiz de 10. Então, nós vamos aqui repetir o 3 raiz de 10, e aqui está a soma, olha só, nós vamos somar esses coeficientes. 4 mais 5, 9, 9 mais 10, 19, 19 mais 5, 24, 24 mais 6, 30, 30 mais 6, 36, 36 mais 3 dá 39 raiz de 2. Observe que agora a gente não pode somar, porque os radicais aqui, ó, eles não são semelhantes. 10 é diferente de 2. Então, como esses radicais eles são diferentes, então nós não podemos mais operacionalizar aqui. Nós vamos parar aqui mesmo. Então, esse é o perímetro desta figura plana. Gostaram? Vamos então, não sai daí não que a gente ainda tem mais. Vamos para a nossa terceira questão da aula de hoje. Encontre novamente sobre o perímetro. Olha lá. Encontre o perímetro da figura abaixo, cujas medidas de seus lados são dadas numa mesma unidade de medida de comprimento. Observe que nós temos um triângulo
Esse triângulo, observando pelas medidas que foram postas, trata-se de um triângulo em que todos os lados têm medidas diferentes, portanto, ele é dito um triângulo escaleno. O perímetro, como já definimos no exercício anterior, é a soma dos lados. Então, eu vou somar aqui, perímetro representado por 2P, eu vou somar raiz de 8 mais raiz de 32 mais raiz de 18. Da forma como está posto aqui, nós não podemos somar, porque não são radicais semelhantes. Observe que os radicandos são tudo diferentes. Porém, esses radicandos, as raízes também não são exatas, para que a gente possa extrair a raiz. Então, qual é o indicado aqui? Nós fatorarmos os radicando de forma que nós tenhamos aí a redução a radicais semelhantes. E aí sim eu posso usar a operação de adição e subtração. Então, eu vou começar aqui fatorando, por exemplo, com o número 8. 8 fatorando aqui dá por 2, dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, a forma fatorada do 8 é 2 elevado à terceira potência. Aí é muito bacana, por quê? Porque você pode escrever da seguinte forma. A raiz quadrada de 8 é a mesma que a raiz quadrada de 2 elevado à terceira potência. Aqui, ó, a forma fatorada. Esse 2 elevado à terceira potência, nós podemos escrever assim. Convenientemente, eu vou colocar na potência 2. Por quê? Porque o índice da raiz é 2. Quando você tem um produto dentro do radicando, pelas propriedades de radiciação, nós podemos dar um radical para cada um deles, ó. De tal forma que, quando você faz isso, nós podemos usar as propriedades de radiciação. Índice da raiz é igual ao expoente do radicando. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 2. Ou seja, eu posso escrever o raiz quadrada de 8 como sendo 2 raiz de 2. A mesma coisa a gente faz para o 32 e também para o 18. Então, vamos decompor o 32, né? O 32 dá por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, a forma fatorada do 32 é 2 elevado à quinta potência, né? O 2 aparece aí 5 vezes. Então, a gente pode também estar reescrevendo aí o 32. Vou fazer bem aqui, ó. Raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que raiz quadrada. 32, a forma fatorada é 2 elevado à quinta. Que eu posso estar fazendo assim, ó. Vamos dar aqui uma organizada nisso. Vamos escrever a radiciação aqui. Isso. Eu posso escrever o 2 elevado à quinta como um produto, né, de potência de mesma base. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado, ó, vezes 2. Se a gente conservar a base e somar os expoentes, eu volto a ter 2 elevado à quinta. Ok. Então, dando um radical para cada um deles, olha, as propriedades de radiciação que nós vimos, olha que legal. A gente vai ter o que aqui? Aqui também é 2 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2, né? Então, observe o seguinte, que o índice é igual ao expoente do radicando, o índice é igual ao expoente do radicando. Esses dois aqui, ó, eles vão se multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz de 2. A mesma coisa você vai fazer com o 18. Você vai fatorar o 18 por 2. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, a forma fatorada é 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, esse 3 vai sair, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 18, ele vai ser exatamente igual a 3 raiz quadrada de 2. Agora, olha só, exatamente isso que a gente acabou de ter. 8 aqui é 2 raiz de 2, a gente fez. O 32 é 4 raiz quadrada de 2 e o 18 é 3 raiz de 2. Agora eu posso somar os coeficientes. Por quê? Porque eu tenho radicais ditos o quê? Semelhantes. Então, o perímetro aí, exatamente 9 raiz quadrada de 2. Muito legal, né? Fantástico. Não sai daí não que a gente agora tem o nosso último exercício da aula de hoje e é um desafio. Resolva a expressão algébrica abaixo. Observem que essas expressões algébricas, elas não são semelhantes entre si. Olha, aqui, propositalmente, eu coloquei o 2, mas não precisava, né? Só para que você consiga identificar
que esse aqui é igual a esse aqui, né? Eles são semelhantes entre si, esses três aqui, ó. Né? E esses dois são semelhantes, esses dois radicais são semelhantes entre si. Então, nós vamos fazer aqui um agrupamento, olha só. Eu agrupei esse, 2 raiz quadrada de 2 vezes x, menos 8 raiz quadrada de 2x, está aqui, e o menos raiz quadrada de 2x, está aqui, ó. Esses três primeiros, eles são aí radicais semelhantes. Aí eu agrupei esse, 5 raiz cúbica de 3y e menos 4 raiz cúbica de 3y. Então, fiz um agrupamento de tal forma que nesses agrupamentos agora eu tenho radicais semelhantes, então eu posso operacionalizar com os coeficientes 2, menos 8, menos 1. Aí aqui repete, né, conserva o radical que é aí semelhante. Aqui eu posso operacionalizar também com os coeficientes 5 menos 4 e repete o radical. 2 menos 8 dá menos 6, menos 6 menos 1 dá menos 7, raiz quadrada de 2 vezes x. Aqui 5 menos 4 dá 1, então tá aqui, raiz cúbica de 3y. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Esse é o canal, né, para você aprender matemática, é um canal que estamos aí aberto para você aprender, para lhe preparar para a vida, para lhe preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA. Eu sou a professora Elissandra Rubim e junto com o professor Edson Soares, estamos aqui no canal E ao Quadrado Plus, o canal que está convidando você a aprender matemática. Tchau, tchau!